A primeira observação a se fazer é que os militares eles não conformam um grupo homogêneo, né? Sempre que a gente se refere aos militares, a gente trata como se fosse um bloco monolítico, mas eles se diferenciam a partir de uma série de características, e a primeira delas é exatamente a diferença entre as armas, né? Existem especificidades que recaem sobre o Exército, outras sobre a Marinha e outras sobre a Aeronáutica. Então, elas precisam ser levadas em consideração quando a gente faz essa análise, quando a gente faz essa leitura. Além disso, os militares eles não devem ser interpretados cingidos em bifurcações políticas muito esquemáticas, como muitas vezes a gente vê no debate quando se tenta separá-los, por exemplo, entre nacionalistas e entreguistas, né? Do mesmo modo, não é a forma mais adequada tratá-los a partir das dualidades econômicas, simplificadoras, que tentam distinguir entre desenvolvimentistas, liberais. Sobretudo no período da Nova República, o mais adequado que tem se mostrado é analisar as diferenças de visão de mundo entre os militares da ativa e os da reserva. No caso do nosso período mais recente, entre os generais de tropa que participaram de missões fora do país nos últimos anos e os que se concentraram nas atividades de Estado-Maior, e há que se considerar, inclusive, a presença de matrizes ideológicas no interior das Forças Armadas, né? E esse conjunto de premissas nos leva a uma conclusão que é de que, a partir desses elementos, o que se percebe é que não necessariamente os militares dispõem de uma estratégia prévia, organizada de maneira prévia para uma construção de um projeto de nação. O que se mostra mais contundente é exatamente uma tática organizada corporativamente de ocupação de espaços no interior da estrutura do Estado. Esse número exorbitante revela que eles estão extravasando aquelas áreas onde eles estabelecem relações tradicionalmente, como a área de defesa, algumas áreas de infraestrutura, e eles estão ocupando o conjunto do governo. Na esplanada dos ministérios, os militares são praticamente a metade do conjunto dos ministros hoje, e quando a gente desce para a análise dos segundos e terceiros escalões, a gente percebe uma presença muito intensa, sobretudo naquelas áreas que são ligadas ao orçamento, logística, planejamento, e que são áreas que movimentam contratos muito significativos. Se eu estendo essa análise para as empresas estatais ligadas ao Ministério, eu vou encontrar pelo menos mais 10 militares no sistema Eletrobras, e aí eu estou descartando a eletronuclear, que é um espaço que eles tradicionalmente ocupam. Também tem 3 militares na direção da Petrobras atualmente. Merece também destaque o fato de que, muitas vezes, quando os militares estão à frente das empresas estatais, nem sempre eles defendem o discurso neoliberal de privatização, que muitas vezes aparece no discurso público, né? É curioso, eles defendem privatizações para aquelas empresas que são comandadas por civis, mas uma empresa ligada ao Ministério da Defesa, como a Engeprom, sofreu uma capitalização de mais de 7 bilhões no último ano. Além do que, eles reorganizaram a política de distribuição de gratificações e jetons para participação de militares em reuniões de conselhos de administração de empresas estatais. Por isso, o argumento do corporativismo se reforça. Quer dizer, quando precisa defender os seus privilégios e os aumentos dos seus ganhos, eles não são neoliberais, né? Quando eles precisam se legitimar diante do bloco que ocupa o poder, eles enunciam um discurso neoliberal. Então, isso vai sendo modulado à luz dos interesses corporativos que estão postos na conjuntura. Quando a gente faz essa comparação entre a carreira militar e outras carreiras
civis do serviço público, a gente nota alguns privilégios na maneira como os militares participam desse processo. O primeiro deles é que, no último período, nós tivemos um aumento do soldo, né, o salário dos militares acima da inflação. E não aconteceu a mesma coisa com o salário mínimo. Então, de um lado, o salário dos militares aumenta, até inclusive para o alto escalão teve a discussão recente sobre o aumento dos ganhos de ministros e militares, inclusive ultrapassando e quebrando o próprio teto dos gastos estabelecidos pelos liberais conservadores que eles apoiam. E, além disso, tem uma série de outros benefícios, bonificações, gratificações que foram sendo incorporados e incrementados, fazendo com que os militares tenham ganhos bastante significativos desde o início do governo Bolsonaro, né? Então, apesar da crise econômica, da crise sanitária por que passa o país, a situação média dos militares é melhor do que a dos civis, inclusive do ponto de vista da saúde. Porque, do ponto de vista da saúde, a divisão de pessoal e recursos humanos do Exército organizou um grande processo de vacinação e de defesa da proteção e uso de equipamentos de proteção individual, né? Então, isso vai mostrando como o tratamento dado aos militares é diferente do tratamento dado aos civis e vai explicitando como o discurso que os militares fazem sobre o país muitas vezes vale para os civis, mas não para eles próprios.